Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes. Estaremos trazendo agora uma questão histórica lá da década de 1930 que aconteceu aqui em solo brasileiro. É comum eu ler em alguns livros da editora Carisma, Reflexão, essas editoras que publicam muitos livros de pessoas anticalvinistas, né? Que são pessoas que detestam a doutrina reformada, as doutrinas da graça estabelecidas e reestruturadas na reforma protestante. Pois bem, essas pessoas elas têm assim uma ojeriza, não querem nem ouvir falar, entendeu? Você pode ter uma amizade com a pessoa, mas não fala de doutrinas da graça não, que está contida na Bíblia, que você vai achar um problema muito sério. Você vai passar por um problema muito sério. Mas, quando nós, por exemplo, começamos a ler livros de história das Assembleias de Deus, por exemplo, história do movimento pentecostal do Brasil. No caso, esta obra aqui, ela foi escrita por Israel de Araújo, ministro do Evangelho e Teologia do Instituto da Assembleia de Deus em Pinda, interior de São Paulo. Ok? Mergulhe na história do pentecostalismo do Brasil com o pastor e historiador Israel de Araújo e tem acesso a relevantes informações sobre o pentecostalismo brasileiro, tá? Interessante que da mesma pena, deste historiador das Assembleias de Deus, nós podemos achar também uma obra chamada Dicionário do Movimento Pentecostal das Assembleias de Deus, de Israel de Araújo, o mesmo ministro, tá? Do qual eu vou apresentar aqui a história dele, tá? Já que a fonte é da Assembleia de Deus, não tem como questionar o que eu estou falando, dizer que eu estou sendo tendencioso, tal, né? Porque a gente lê muito nas obras, como eu dizia, das obras da editora Reflexão, Carisma e tantas outras editoras anticalvinistas, que os calvinistas eram intolerantes, bem intolerantes. Mas quando você lê aqui na página 63, nós temos um episódio aqui que bate justamente com aquele dicionário do movimento pentecostal. Que em 14 de outubro de 33, os pastores Manuel Higino de Souza e Ursulino Costa foram desligados da Assembleia de Deus do Brasil. Muito bem. Qual foi o motivo de eles serem desligados das Assembleias de Deus? Bem, esse aqui é livro da CPAD, da Assembleia de Deus também. Ok? Eu vou ler para vocês aqui o que está contido nesse dicionário pentecostal. Tá bom? Então vamos lá. Manuel Higino, que foi esse pastor aí que viveu na década de 1930 no Brasil, havia sido então um dos principais pastores nacionais das Assembleias de Deus. E na Convenção Geral de 1930, ele foi eleito secretário da mesa que dirigiu a primeira Assembleia Geral de Pastores. Segundo entrevista de João Vicente Queiroz, um dos principais pastores da Igreja de Cristo, o motivo da fundação dessa igreja foi a doutrina da salvação eterna do crente. Ou seja, foi feita uma igreja chamada Igreja de Cristo no Nordeste, certo? Que existe até hoje. E o motivo, a motivação pelo qual foi feita essa igreja lá no Nordeste do Brasil foi porque a Assembleia de Deus não concordava com um dos pontos das doutrinas da graça, que é a perseverança dos santos, que Deus há de guardar aquele que ele chamou, não permitindo que o diabo venha tirar das mãos as almas preciosas que Deus chamou.
Verdadeiramente. Que Deus chamou verdadeiramente, tá? É bom frisar isso. Eu não vou entrar nessa questão dessa doutrina porque não é o foco aqui. Eu vou ler somente o que está escrito nesse dicionário e o que aconteceu, tá? Então, o motivo de ter sido criada essa Igreja de Cristo lá no Nordeste foi justamente esse ponto, tá bom? No Mensageiro da Paz foram escritos 2 artigos, um de autoria de José Bezerra de Menezes, defendendo a justificação pela fé e a salvação eterna do crente genuíno, citando Efésios 2, 8 e 9. Olha, qualquer criança vê esse texto e vê que é um dom de Deus a fé, né? Diz que a graça sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outro artigo de autoria do missionário sueco, Niels Hastenberg, no qual afirmava que os irmãos trouxeram os dízimos ao tesouro da igreja, porque é um dever de cada crente, e tomassem cuidado, porque muitos crentes já estavam no inferno por não pagarem os dízimos do Senhor. Olha aí, tá bom? Não é só os neopentecostais que gostavam de usar desse tipo de manobras teológicas para as pessoas trazerem dízimo à igreja. Na 4ª edição da Harpa Cristã, de janeiro de 1932, o hino 138, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, na sinopse, para você não esquecer, tá bom? Na 4ª edição da Harpa Cristã de janeiro de 32, o hino 138, de autoria de José Felinto, declara na primeira estrofe a salvação eterna do crente, ou seja, a perseverança dos santos. Já o hino 418, de autoria de outro missionário sueco chamado Jan Sorheim, na última estrofe admitia a possibilidade de o crente perder a salvação. Diante dessas duas publicações, vários pastores do Rio Grande do Norte e em outros estados vizinhos que criam na salvação eterna pela graça, mediante a justificação da fé em Jesus Cristo, eram então crentes pentecostais, assembleanos, que acreditavam nesta doutrina da graça, neste ponto da perseverança dos santos. Eles estavam baseados em Romanos 13, 21, 5 e 1, Efésios 2, 16, e afirmando que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, e quem é filho de Deus é para sempre filho e morre como filho de Deus, pediram explicações à liderança nacional das Assembleias de Deus. Perceba que havia calvinismo dentro das Assembleias de Deus. Pastores crentes que queriam explicações. Olha, peraí, vocês estão viajando na maionese, né? Vamos pôr assim. A gente precisa de esclarecer esses pontos tão fáceis de se entender nas Escrituras Sagradas, tá? Existia então esse calvinismo aí na década de 1930 nas Assembleias de Deus. Então elegeram um pastor chamado Manuel Higino, para escrever uma carta ao missionário Niels Hastenberg, eleito secretário da 2ª Convenção Geral de Recife, de 20 a 24 de janeiro de 32, solicitando a realização de uma convenção onde ele achasse melhor para estudarem esses pontos doutrinários, ok? Foi solicitado, então, em 20 de janeiro de 32, olha, vamos discutir dentro das Escrituras, discutir no bom sentido, esse ponto dentro das Escrituras. Como a resposta da carta demorava para chegar, não deram muita atenção, esses pastores resolveram reunir-se todos os que tinham o mesmo pensamento para estudarem o assunto dentro da Bíblia, jejuaram e oraram em busca de uma resposta a Deus. Fizeram assim no dia 20 de maio, de 1932, quando chegou a resposta do missionário Niels Hastenberg, chegando à realização da convenção e informando estar de acordo com os ensinos da salvação condicional, ou seja, preferiram a salvação condicional, e quem não estava de acordo com isso, estava aborrecido, podia sair se quisesse. Entendeu? Não concordando com a resposta do missionário, Niels
Wurtemberg, o grupo de obreiros, pastores, presbíteros e evangelistas devolveu suas credenciais à liderança das Assembleias de Deus. Ou seja, não foram atendidos, ignorados. É o que acontece em muitos lugares, infelizmente, né? Devolveu as suas credenciais e dia 13 de dezembro de 32 fundaram a Igreja de Cristo em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde um dos pioneiros colocou na frente do local onde se reuniu o nome Assembleia de Cristo, Assembleia de Cristo. Na inauguração do primeiro templo em Mossoró, em 24 de janeiro de 34, foi colocado o nome Casa de Oração da Igreja de Cristo. Numa ata das Assembleias de Deus de Mossoró, redigida em 1932 e citada no livro 75 anos da história da Assembleia de Deus em Mossoró, consta que Higino foi afastado da direção da igreja em Mossoró por ter aderido à propaganda e tornando-se admirador de alguns folhetos proeminentes dos Estados Unidos, cujo título era Justificação pela Fé. Então, provavelmente, esse pastor Higino, ele leu esses folhetos vindos dos Estados Unidos, onde o calvinismo era muito forte, né? E havia provavelmente folhetos em português explicando a justificação pela fé, da forma como a Bíblia apresenta. Ok? Mas, no periódico da Assembleia de Deus foi informado que ele foi afastado. Ele foi excluído, né, pessoal? Vamos falar o linguajar correto, né? Segundo o registro do livro de Atos da Igreja, o povo esclarecido e de mente puramente pentecostal percebeu com rapidez o perigo que os ameaçava e imediatamente organizaram o protesto. O irmão Edgar Figueiras Burlamac foi obrigado a interferir em uma das reuniões, dizendo ser impossível e imperdoável receber aquela doutrina como aconselhada à igreja e a recusava, pois aquele método não se coadunava com os princípios que norteavam as Assembleias de Deus. Revoltado com a não aceitação da sua doutrina, abandonou o trabalho, sendo seguido por alguns adeptos, os quais persistem até o dia de hoje, dizia o periódico da Assembleia de Deus. Eles chamam de sua doutrina, não doutrina da Bíblia. Entendeu? Em 14 de outubro de 33, os pastores Manuel e Higino de Souza e outros foram desligados da Assembleia de Deus do Brasil. Higino foi ouvido por uma comissão de pastores designada pela Convenção Geral do Rio de Janeiro em abril do mesmo ano, ou seja, do ano de 33. No entanto, declarou que manteria integralmente os seus pontos, graças a Deus que tem pessoas firmes no que creem, graças a Deus, né? Ele disse que declarou que ficaria firme. O desligamento foi publicado no Mensageiro da Paz da segunda quinzena de novembro de 33, assinado pelos membros da comissão, e comunicava que resolveram em comum acordo se separarem deles do Ministério da Comunhão. Ó, não teve quebra-pau, cadeira voando, eles simplesmente decidiram ir embora, tá, pessoal? Não foram ouvidos, ignorados, entendeu? E se decidiram, já que eles não quiseram tratar o assunto, discutir biblicamente o que deveria ter sido feito, né, eles saíram. Por terem seguido os ensinos de Manuel Higino e de outros obreiros assembleanos, também foram excluídos, entre ele outras pessoas como Luiz Higino e Ursulino Costa, pastor bem conhecido do Nordeste e que não devolveu sua credencial ao pastor José Moraes, incumbido pela CGADB a pedir-lhe o referido documento. Bem, de acordo com a estatística de 2001, a denominação estava presente no Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O número de membros e congregados chegava a 17 mil, ou seja, essa igreja calvinista ela tinha 17 mil afiliados. E estavam distribuídos também em 200 igrejas e congregações, conforme diz o dicionário do movimento pentecostal, página 30 e 31. Então, veja bem, a questão da intolerância, né, ela acontece em todos os lugares, não somente entre calvinistas, mas entre os pentecostais,
entre os tradicionais, entendeu? Ou seja, onde existe ser humano, pessoal, existe intolerância, tá? Agora, preste bem atenção neste caso aqui específico. A liderança da Assembleia de Deus da época, ela covardemente ela se recusou a debater com os pastores que endossavam o seu monergismo, tá? Reformado da segurança eterna, por exemplo. Eles se recusaram a discutir biblicamente, ouvir os pastores. Porque eles odeiam tanto, né, as doutrinas bíblicas da graça que não querem nem discutir. Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, tá? Mas eu entrei com ele no WhatsApp há uns anos atrás e ele disse, olha, irmão, não quero discutir com você esse assunto, não. Até gosto de você, tudo, mas não vou discutir com você esse assunto. Sabe o que acontece? Vai discutir como, né, irmão? Vai discutir com a Bíblia. Os nossos argumentos monergísticos são Bíblia. Ah, não, mas tal, tem pontos. Ah, meu querido, é o seguinte. Eu cheguei sozinho pela Bíblia. Eu não sabia nem o que era calvinismo, nem arminianismo. Não tinha tema de discussão isso. Até a década de 1990. Entendeu? Eu lendo a Bíblia, Efésios 2, 8 e 9, a graça a fé é um dom de Deus. Certo? E se Deus não conceder esse dom, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? Ah, não, mas ali o texto está dizendo de graça. Meu irmão, olha, se a gente for discutir teologicamente aqui, a gente vai distorcer Romanos 9, a gente vai distorcer várias passagens da Escritura e vamos se tornar um liberal para dizer o que a Bíblia não diz. Tá? Essa que é a questão. Então, eles não quiseram discutir. Tá? Agora, não discutiram a questão do irmão lá que estava pedindo dízimo, que estava lá propondo que sem dízimo, sem céu. Você entendeu? Isso aí, ninguém discutiu, ninguém excluiu ninguém, ninguém excomungou ninguém. Né? Se você der o dízimo, já está o céu garantido. Olha, isso nos lembra Lutero, né? Que foi para Worms, né? Em 1520, e ali foi negado, né, o seu direito também de debater, tá? Então, ele não se retratou, né, a não ser se provasse pelas escrituras que ele estava errado. Seus inimigos ficaram impotentes, assim como essa convenção ficou impotente na época, e ainda ficaria hoje, se fosse discutir com cristãos monergistas que verdadeiramente conhecem as escrituras, tá? Os inimigos desse pastor, o Higino, né, eles detestavam as doutrinas da graça e da perseverança dos santos, mas, queridos, está aqui na Bíblia. Basta somente nós nos rendermos a ela, tá bom? Deus não vai ficar perdendo para o diabo, não, você pode ter certeza. Deus entrou para vencer e não para perder, tá bom? Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês aí, uma história não muito conhecida pelos assembleanos e pentecostais e que mostra uma grande intolerância da parte deles. Então, quando eu leio nos livros aí acusando os calvinistas de intolerantes, é melhor começar a olhar para o telhado de vidro deles, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe grandemente, até o próximo vídeo. Deus abençoe.